Será que a cor da pele definia o peso da alma ou o alcance da arte? Amara Oliveira sentia a pergunta pairar, não formulada, no ar rarefeito da Galeria Sétima Vanguarda, no coração do Chiado. O cheiro a tinta fresca e a cera de soalho misturava-se com o perfume caro e o borbulhar discreto de espumante. Paredes imaculadas erguiam-se como penhascos brancos, e em cada uma delas, obras de novos olhares. Disputavam a atenção de um público que parecia flutuar em vez de caminhar, os sussurros elegantes a ecoarem como um mar distante. Amara, com os seus 23 anos, o cabelo afro adornado com discretas miçangas de vidro reciclado que ela própria fizera, e um vestido de capulana que era uma explosão de cor num oceano de neutros, sentia-se como uma nota dissonante numa sinfonia bem ensaiada. A sua pintura, Raízes Urbanas número 1, uma tela vibrante onde rostos ancestrais emergiam de um emaranhado de fios elétricos e antenas de televisão, estava ali, pendurada. Uma parte dela, exposta, vulnerável. O convite para a exposição coletiva tinha sido um choque, um daqueles momentos em que a vida parece abrir uma fresta de luz inesperada. Gonçalo Vasconcelos, o curador, o nome que abria portas e fechava debates no panorama artístico lisboeta, tinha-a selecionado. Uma lufada de ar fresco, dissera ele no breve telefonema, a voz polida a deslizar como seda. Agora, no meio do burburinho do vernissage, Amara procurava essa lufada de ar. O seu anel de prata, herança da avó cabo-verdiana, girava incessantemente sob o toque do seu polegar. Gonçalo Vasconcelos materializou-se à sua frente, um sorriso estudado nos lábios finos, os óculos de design a refletirem as luzes da galeria. Amara, querida, a sua peça está a gerar comentário. A palavra saiu carregada de uma inflexão que Amara não conseguiu decifrar de imediato. Tem uma energia crua, uma vivacidade primal, muito exótico para o nosso público habitual. Ele inclinou a cabeça, avaliador. Falta-lhe talvez a disciplina intelectual para transcender o meramente decorativo, mas há potencial. Um diamante em bruto. Cada palavra parecia um pequeno golpe, polido mas certeiro. Exótico, primal, decorativo. Eram os mesmos adjetivos que ouvira a vida inteira, sussurrados em corredores de escola, em avaliações veladas. O seu estômago contraiu-se. Forçou um sorriso. Agradeço o seu olhar, Sr. Vasconcelos. Gonçalo, por favor. Ele pousou uma mão brevemente no seu ombro. Um gesto que deveria ser paternalista, mas que lhe causou um arrepio. Continue a trabalhar essa sua autenticidade. Veremos onde a leva. E com isso afastou-se, engolido por um grupo de admiradores. Amara ficou ali, a cor a subir-lhe ao rosto. Autenticidade. A palavra na boca dele soava como uma jaula. Mais tarde, durante uma breve apresentação dos artistas, onde cada um deveria dizer algumas palavras, Gonçalo tomou a liberdade de introduzir o trabalho de Amara com uma condescendência que lhe gelou o sangue. Mais tarde, durante uma breve apresentação dos artistas, onde cada um deveria dizer algumas palavras, Gonçalo tomou a liberdade de introduzir o trabalho de Amara com uma condescendência que lhe gelou o zelo. E temos Amara Oliveira, que nos traz a força telúrica das suas origens, uma expressão quase naif, mas com um inegável apelo visual para quem procura um certo escape etnográfico. Seguiram-se alguns risos abafados, olhares curiosos, não sobre a arte, mas sobre ela, a artista etnográfica. Sentiu-se reduzida a um artefacto, a sua complexa identidade, a sua pesquisa, a sua alma de artista, achatadas numa caricatura conveniente. Desta vez não conseguiu sorrir. Murmurou um agradecimento protocolar e refugiou-se num canto, o espumante intocado na mão, o anel da avó, a única coisa sólida a que se agarrar. A noite arrastou-se. Quando finalmente conseguiu escapar para o ar fresco da rua Garrett, sentia um nó na garganta e uma fúria fria a crescer no peito. Não era a crítica que a feria, estava habituada a isso. Era o desdém, a forma como ele a encaixotara a ela e à sua arte, num pequeno compartimento rotulado outro, inofensivo e colorido. No dia seguinte, o ponto de encontro, o pequeno centro cultural e café gerido por Dona Elvira na moraria, pareceu-lhe um oásis. O cheiro a café forte e bolo de fubá pairava no ar, misturado com o odor a tinta e papel do pequeno ateliê que o coletivo A Voz da Margem mantinha nos fundos. Ismael, com os seus dotes de poeta de slam e uma energia que parecia fazer vibrar o próprio chão, Carol, a designer gráfica com um olhar afiado para a injustiça estética, e Tiago, o músico experimental de poucas palavras, mas de uma lealdade imensa, ouviram-na em silêncio. Dona Elvira, sentada na sua cadeira de baloiço de verga, os olhos sábios a acompanharem cada palavra de Amara, serviu-lhe um chá de cidreira fumegante.
Esse Vasconcelos é um fóssil arrogante, rosnou Ismael, os punhos cerrados. Sempre foi. A forma como ele fala da arte que não encaixa nos seus moldes de menino rico. Carol, mais ponderada, abanou a cabeça. O problema, Amara, não é só ele. É o sistema que lhe dá palco. Essa gente que riu, que compactuou com o silêncio. Amara sentiu as lágrimas a quererem romper. Eu senti-me tão pequena, como se a minha arte, tudo o que eu sou, não valesse nada. Dona Elvira pousou a chávena. Pequena, tu? Nunca, minha filha. A sua voz era suave, mas firme como rocha. Eles é que são pequenos, por não conseguirem ver para além dos seus narizes empinados e dos seus preconceitos velhos. Sabes, nos anos 70, quando lutávamos por coisas que hoje parecem garantidas, também nos chamavam nomes. Também tentavam diminuir-nos. Mas a voz da verdade, mesmo que comece num sussurro, acaba por se fazer ouvir como um trovão. Ela sorriu. E a tua arte, Amara, essa tem a força de muitos trovões. As palavras de Dona Elvira, a raiva justa de Ismael, o apoio silencioso, mas firme de Tiago e a inteligência estratégica de Carol começaram a dissipar o nevoeiro da humilhação. A tristeza deu lugar a uma resolução fria. Nos dias que seguiram, Carol, com a ajuda de Tiago, mergulhou na internet. O rastro digital de Gonçalo Vasconcelos era vasto. Críticas de arte publicadas em revistas de renome, entrevistas, participações em colóquios. E escondidos em blogs mais antigos, em fóruns de discussão quase esquecidos, comentários anónimos de outros artistas, especialmente mulheres e artistas racializados, que relatavam experiências semelhantes, condescendência, críticas destrutivas veladas de intelectualismo, portas fechadas subtilmente. Havia até uma acusação anónima, nunca provada, de que uma ideia de exposição de um jovem artista tinha sido apropriada e apresentada por Vasconcelos como sua, com ligeiras modificações. Um padrão emergiu, veio. Ele é um predador cultural, concluiu Carol, os olhos a brilharem de indignação ao apresentar as suas descobertas ao grupo. Usa a sua posição para se alimentar da criatividade dos outros e para manter a sua visão elitista e eurocêntrica do que é arte a sério. Amara sentiu um arrepio. Já não se tratava apenas dela. Havia outros, e o silêncio deles, o seu próprio silêncio inicial, só alimentava o monstro. Temos de fazer alguma coisa, disse, a voz mais firme do que esperava. Ismael sorriu, um brilho combativo no olhar. Estava à espera que dissesses isso. O plano começou a tomar forma, não como um ato de vingança, mas como um ato de justiça poética. Gonçalo Vasconcelos iria lançar em breve o seu novo livro, Estéticas da Pureza, num grande evento no auditório de um conhecido centro cultural lisboeta. Seria o palco perfeito. Usariam as ferramentas que tinham, a palavra de Ismael, as projeções visuais de Carol, a capacidade técnica de Tiago para gravar e transmitir e a visão artística de Amara para conceptualizar a intervenção. Queriam que fosse mais do que uma denúncia. Queriam que fosse arte, uma performance que abalasse as estruturas. Os preparativos foram intensos e secretos. Amara mergulhou no trabalho, desenhando os storyboards para as projeções de Carol, imaginando o impacto das palavras de Ismael. Sentia medo, uma ansiedade constante no fundo do estômago. E se corresse mal? E se as represálias fossem demasiado duras para a sua carreira incipiente? Mas depois olhava para a sua pintura, Raízes Urbanas número 1, agora de volta ao seu estúdio, e lembrava-se do porquê. Lembrava-se da sensação de ser diminuída, e essa memória alimentava a sua coragem. Dona Elvira observava-os com um sorriso enigmático, oferecendo chá e palavras de encorajamento nos momentos de dúvida. A coragem não é a ausência de medo, disse-lhes uma tarde, é agir apesar dele. Conseguiram, através de contactos de Carol no meio audiovisual alternativo, que Tiago se infiltrasse na equipa técnica do evento como assistente de som voluntário. Seria ele a garantir que as projeções funcionassem no momento certo. Ismael memorizava o seu poema, cada palavra afiada como uma lança. Amara e Carol finalizavam as imagens, uma montagem poderosa das citações mais arrogantes e preconceituosas de Vasconcelos, entrelaçadas com silhuetas anônimas que representavam as vozes silenciadas e subtilmente a própria arte de Amara, vibrante e desafiadora. A noite do lançamento de Estéticas da Pureza chegou, carregada de uma eletricidade palpável para o pequeno grupo. O auditório estava apinhado. Figuras proeminentes do mundo da arte, jornalistas culturais, admiradores de Vasconcelos. Amara, Carol e Ismael sentaram-se discretamente no meio da plateia, os corações a baterem descompassadamente. Tiago, nos bastidores, enviou-lhes uma mensagem curta. Tudo a postos.
Gonçalo Vasconcelos subiu ao palco sob uma salva de palmas. Irradiava autoconfiança, o seu discurso uma ode à pureza da forma, à transcendência da arte que se eleva acima do mero cotidiano. Um discurso que, à luz do que sabiam, soava profundamente irônico e hipócrita. Ele falava da ameaça da vulgaridade, da necessidade de guardiões do bom gosto. No momento em que ele fez uma pausa dramática, antes de ler um excerto do seu livro, Ismael levantou-se. Todas as cabeças se viraram. A sua voz, amplificada pela acústica do auditório, e Amara suspeitou por um microfone que Tiago conseguira discretamente abrir, ecoou forte e clara. Dizem pureza, eu digo mordaça. Dizem estética, ouço a carcaça, de um poder velho podre embolorado, que a arte nova teima acorrentado. Falam de gosto, de cânone, de escol, mas o teu espelho só reflete o sol que te bronzeia a ti, ó rei da praça, enquanto a voz da margem se esfalfa. A tua pureza é branca, é lisa, é oca. A nossa arte é negra, é viva, é louca. Grita na rua, sangra na tela. A tua estética, pura treta. Enquanto Ismael declamava, as luzes do palco principal diminuíram subitamente e o grande ecrã atrás de Vasconcelos ganhou vida. Não com o logótipo do seu livro, mas com as projeções de Carol. Citações diretas de Gonçalo, retiradas das suas críticas e entrevistas, surgiam em letras garrafais. A verdadeira arte exige um pedigree, uma linhagem. O resto é folclore. Certos temas, por mais coloridos, não possuem a universalidade necessária para o grande palco da história da arte. A sensibilidade popular é, por natureza, limitada. Entre as citações surgiam as silhuetas anônimas e, por vezes, fragmentos das pinturas de Amara, a cor e a textura a contrastarem violentamente com a frieza das palavras de Gonçalo. Tiago, nos bastidores, tinha iniciado uma transmissão ao vivo para as redes sociais do coletivo. O choque foi instantâneo. Um silêncio pesado caiu sobre o auditório, rapidamente substituído por um burburinho crescente. Gonçalo Vasconcelos, apanhado de surpresa, ficou lívido. Gaguejou. Tentou interromper Ismael, olhou em pânico para o ecrã. Isto é um ultraje, segurança. Mas a segurança estava tão atordoada quanto o resto do público. Alguns começaram a filmar com os telemóveis. Outros olhavam para Gonçalo com uma expressão nova, de dúvida, de repulsa. A sua fachada de sofisticação e controlo desmoronava-se em tempo real. Ismael terminou o seu poema com um grito de desafio. Carol, no seu lugar, deu um pequeno sorriso tenso. Amara sentiu uma onda de náusea misturada com uma estranha e poderosa sensação de alívio, quase de triunfo. O monstro estava exposto. Nos dias que se seguiram, o escândalo, apelidado nas redes de pureza tóxica, dominou as conversas no meio cultural lisboeta e extravasou para a imprensa alternativa. O vídeo da intervenção, com o poema de Ismael e as projeções incriminatórias, tornou-se viral. Outras vozes, encorajadas pelo ato do A Voz da Margem, começaram a surgir, partilhando as suas próprias experiências negativas com Vasconcelos. A galeria que o representava e a editora do seu livro emitiram comunicados vagos, tentando controlar os danos, mas a mancha na reputação de Gonçalo era indelével. Convites foram cancelados, colunas de opinião suspensas. O guardião do bom gosto viu-se subitamente isolado, o seu pedestal a ruir. No ponto de encontro, o ambiente era de exaustão e euforia contida. Dona Elvira preparou uma enorme panela de cachupa e o coletivo celebrou não uma vitória sobre um homem, mas uma vitória da verdade. Vocês mostraram que a arte pode ser um martelo, disse Dona Elvira, os olhos brilhantes, capaz de quebrar as paredes do silêncio. Amara sentia-se diferente. O medo não desaparecera por completo, mas agora estava acompanhado por uma nova confiança. A sua arte, a sua voz, importavam. Tinha enfrentado o dragão e, com a ajuda dos seus amigos,